sempre calcou a sua base na inovação, uma empresa que inova muito. Né? E isso a gente aprende desde que a gente entra lá. Eu entrei lá em 85, depois de me formar, voltar para o Brasil, procurar emprego, achei a Bosch, uma empresa que atuava na parte eletromecânica, fazia os alternadores, motores de partida, aquele mundo automobilístico da época. Então, vamos voltar lá, como é que era esse mundo? Próximo slide, se você puder colocar aqui. Aqui, se quiser, a gente passa, mas eu aperto aqui. Fica direito aí. Aqui, né? Aí, primeiro, o mercado totalmente fechado. Em 78, quando eu fui embora para a Alemanha, nós tínhamos uma inflação de 20%, a ditadura militar, regime militar, totalmente protegido do mercado. Para você sair do Brasil, você tinha que pagar $2.000 para o governo federal, depositar os $2.000 lá. Depois pegava isso um ano depois, sem correção. Então, era uma forma dele segurar o povo para não evitar fuga de divisa. Então, foi nesse contexto que eu fui para a Alemanha. Só para você entender o contexto da época. Mercado fechado, a indústria não podia desenvolver tecnologias digitais, porque tudo que se fazia de tecnologia tem que ser feito aqui, nos institutos. Então, vamos falar da FUNCAMP, dos institutos que foram criados pela Secretaria de Informática, que existia na época. Então, uma empresa multinacional aqui, que é o caso da Bosch, se ela queria fazer tecnologia aqui, ela teria que desenvolver aqui, porque nós tínhamos muita dificuldade de importar tecnologias, porque você tinha, primeiro, barreiras alfandegárias absurdas e você não tinha acesso. Então, aí você imagina, você é um pesquisador, você quer inovar, aí você sabe que lá fora tem um equipamento super bom, mas você não tem acesso a ele. Você tem que inventar e criar o seu próprio equipamento para poder fazer o seu desenvolvimento. No contexto da época. 4 montadoras produzindo veículos. Naquela época nós tínhamos veículos muito locais, específicos, alguns rodando ainda nesse mercado aqui, os Chevette da vida, né? O Gol nem tinha naquela época, depois, o 147, sabe? Esses eram carros que foram desenvolvidos aqui. Então, produção de veículos, 750 mil, por aí, ficava variando, pouca produção, motor a álcool dominava o mercado, o Proálcool trouxe essa oportunidade econômica do país, inclusive desenvolvido com grande parte com professores da Unicamp, né? Desenvolveu um motor que rodasse com álcool hidratado, né? Porque nós tínhamos, às vezes, domingo que não podíamos sair de carro. Era proibido mobilidade no domingo, porque gastava-se gasolina e o país tinha que importar gasolina. O Brasil era totalmente dependente da importação de petróleo. Então, esse era o contexto da época. Dependência do petróleo, por isso que eu falei isso, alta inflação, e nós estávamos num momento disruptivo, por isso que eu falo aqui, disrupção e transformação. Como a gente está hoje, a gente não fala que a gente está num momento disruptivo, vamos tirar a comunicação de lado, mas se eu pego para essa área de motores, carros elétricos, motores elétricos, hidrogênio, tá? Biomassa, nós estamos num momento disruptivo. Por que disruptivo? Porque você tem uma indústria que está rodando com um certo status quo e, de repente, ela vê o futuro dela sendo questionado, os investimentos, os efforts que ela fez. Será que eu vou continuar com essa tecnologia? Será que eu não vou continuar? Como é que vai ficar o meu futuro como indústria? Então, é um momento disruptivo. E nós estávamos, por quê? Nós estávamos trazendo a tecnologia da injeção eletrônica no Brasil. O carburador que os carros tinham na época ia ser substituído pela injeção eletrônica. Que bicho é esse, injeção eletrônica? Os mecânicos estavam o cabelo nas oficinas de rua, né? Ela dizia, o que é isso aí? Eu conserto cozinha com o meu alicate, com a minha chave de fenda, e de repente vai ver um negócio de injeção eletrônica. O que é isso? Não é? Então, esse era o contexto da época. Uma disrupção, não só na indústria, no conceito de se desenvolver algo, mas também de se usar. O consumidor estava usando veículos a álcool, e nessa época que começamos a fazer o Flex, 100% da indústria brasileira produzia veículos a álcool. Você queria comprar um carro, um veículo, você era concessionário, você comprava um Chevette a álcool. Não existia gasolina. Não existia motor a gasolina. Porque
com a escassez do preço do petróleo, não a escassez do petróleo, mas o preço do petróleo, o etanol começou a ser super viável. E começou a indústria da cana. A indústria da cana começou a se desenvolver, a produzir. Os mineiros começaram a se desenvolver naquela época, não é? Então, nós tínhamos 100% de veículos a álcool rodando. E, de repente, o açúcar ficou mais barato, mais interessante para exportar. Os usineiros, mercadologia, vamos exportar açúcar e, de repente, um cara que tinha o seu carro a álcool, ele não podia trabalhar. Pense num taxista, pense na pessoa que tem um carro só, não existia carro a gasolina. Para fazer, se encomendar o carro a gasolina, custava caro, a montadora nem sempre tinha o modelo. Então, esse era o contexto da época. Uma situação onde o mercado começava a se abrir. O presidente Collor, vocês lembram disso, ele chamou os carros brasileiros de carroça, e foi exatamente nessa época que ele começou a abrir o mercado para importação. Começamos a sair dessa situação de mercado totalmente fechado. E aí, nós estávamos fazendo transferência de know-how tecnológico da Alemanha para o Brasil. Nós tínhamos lançado a primeira injeção eletrônica já no mercado, nós tínhamos feito, já trabalhado nos veículos a álcool, né, com injeção, e eu vou falar um pouquinho dos desafios disso. E aí surgiu a ideia maluca, vamos propor se a gente misturar, fazer um carro flex. A gente conhecia o flex fuel americano, que era com E85, álcool anido, né? A gente falou, pô, se a gente seguir um caminho desse, mas, pô, aí os caras falaram, peraí, meu amigo, como é que você quer misturar combustível? Como é que você quer? Volta para a escola. Óleo com água não se mistura. Não é? Então, isso é o que a gente aprendia naquela época. Olha, estou voltando no contexto da época. Né? E aí, deixa eu ver onde é que eu mudo isso aqui. Só aperta aí. Para cá, né? E aí, aqui tem um pouco da história do desenvolvimento, que eu vou falar um pouquinho, mas é interessante ver o eixo de tempo aqui. Desde 90, a gente teve o problema da falta de etanol, e a gente colocou os primeiros protótipos de desenvolvimento em 92, e apresentamos no mercado em 94 esse protótipo que rodou, que foi esse ômega aqui. Muita gente andou nesse carro, a gente ficava rodando 100 mil quilômetros. 200 mil quilômetros era um carro da GM, e no dia que a gente rodou os 200 mil quilômetros, nós convidamos a Jana Montes lá para aqui, para Campinas, e a gente desmontou o carro inteiro. Eles queriam avaliar o carro. 200 mil quilômetros com a tecnologia Flex. É isso que eu pergunto. Quer dizer, com a tecnologia Flex. esse carro, ele já era Flex, foi o primeiro Flex. Exatamente. Em 94, apresentamos esse paper na SAE, né? A Erwin estava lá, nós apresentamos essa tecnologia lá, e eu saí louco pelo mercado, pelo governo. A gente foi para fora, a gente ia para Brasília, a gente ia para as montadoras falavam, isso não vai funcionar, isso aí não. Mas você já era presidente da Bosch nesse período? Eu era engenheiro, trabalhávamos num grupo de engenharia. Eu desenvolvia também junto com a minha turma. Eu fui para a liderança bem depois, né? Assim, como vice-presidente, presidente. Depois eu falo um pouquinho sobre isso. Mas aí, só um pouquinho. Desculpe, como você sabe, isso aqui é um programa de doutorado, e a gente quer saber, né, como é que esses caras se tornam um Bezaliel. Exatamente. Então, é muito importante saber o seguinte: você era engenheiro, você estava lá no... Nós estávamos no laboratório fazendo, na câmara fria, fazendo partida, na mão de motor, fazendo os primeiros desenvolvimentos. Nós levávamos carro para a Alemanha, fazíamos desenho de coletor de admissão, porque a grande dúvida era, quando você coloca injeção eletrônica, tendo um carburador, o montador não quer gastar dinheiro. Ela fala, pô, não dá para transformar um carburador eletrônico. Então, a gente discutia muito a estratégia de cada montadora. Vai ser uma válvula de injeção por cilindro, vai ser uma só, esse coletor com álcool, então, ele esfria rapidamente, o álcool você não consegue queimar, tem problema de partida frio, vários desafios que nós tínhamos na época. E é isso que eu queria mencionar, quais são os desafios. Mas esse é o histórico. 10 anos, quase, dessa tecnologia desenvolvida, e nós tivemos o trabalho de convencer governo, convencer montadoras, convencer usineiros. E aí, se vocês quiserem,
Tem aí no YouTube a minha apresentação na Ana Maria Braga, em 2002, e eu fui lá contar para como é que chama lá, Louro José. Louro José, que era o Flex. Então, tem lá, vocês verem a diversão, e ali eu estava com o presidente da Única daquela época, e você vê ali, você sente a dificuldade das pessoas acreditarem no sistema de novo álcool. Por quê? Porque o brasileiro tinha tido uma situação muito desagradável com o álcool, e ele não acreditava mais no álcool. De repente vem um cara e fala assim, não, vamos, tem o Flex, você vai poder arrumar esses caras não vão. Exatamente, porque se eles não colocarem álcool, você tem a gasolina, você não perde o seu S. Esse era o grande problema, porque as pessoas tinham carro álcool e perdiam o carro. Porque ou tinha que pagar rios de dinheiro para transformar o motor de novo em motor a gasolina, que era muito caro, e ficava um negócio quadrado, né? Ruim. Então, eu falava, pô, você não vai perder seu assets. Tanto faz, vamos deixar o problema da disponibilidade de combustível para outros. Você ganha o seu livre-arbítrio. As vantagens eram enormes, mas você tem que convencer o público e governo e montadora. E foi quando, em 2002, final de 2002, o Everaldo Maciel, que era o ministro da Receita Federal, ele falou, não, vamos fazer um IPI de carro flex igual ao carro álcool, que já tinha uma vantagem de IPI. O carro álcool tinha um IPI mais baixo. Então, se você colocar o carro flex igual, o IPI igual, aí vamos fazer um teste de mercado. Fizemos um teste de mercado em 2003 com a Volkswagen, e isso explodiu no mercado. Desculpa, eu preciso só de... Em 94, você já tinha um protótipo. Sim, prontos para industrializar. Claro que a Bosch já tinha os seus componentes industrializados, porque para você fazer um carro flex, você tem que ir lá para o extremo e rodar 100% com o álcool. Então, vamos falar um pouquinho sobre o tipo do combustível que a gente tem, o álcool hidratado, um álcool com 7,5% de água, ele é altamente corrosivo, etc. Então, você tinha que garantir que os componentes, antes do flex, quando você rodava um carro a álcool, lançava o carro com injeção, você tinha que garantir que todos os componentes molhados tinham resistência àquele combustível. Então, nós já tínhamos essa expertise. Então, para ir para o flex, era desenvolvimento de software. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, só para a gente evoluir. Quais eram os desafios técnicos? Primeiro, nós tínhamos esses combustíveis, vamos falar assim, aqui é a situação atual, mas nós tínhamos o etanol, né, que é um hidratado, né, e nós tínhamos o álcool anidro, que misturava-se na gasolina, hoje se mistura na gasolina, já naquela época se misturava na gasolina, no caso, por exemplo, do I-85. Então, a nossa ideia era estudar a miscibilidade desse combustível. Como é que eu garanto que não vou ter separação de fase? Você está lá no tanque, o cara abasteceu o álcool, aí você tem uma certa quantidade de álcool, de água, se separa junto com a gasolina, na hora que a bomba for respirar, aquele combustível puxar para frente, o que o bico injetor vai ler, se ele vai ter pulverização, se ele vai ter uma mistura homogênea, não vai. São dúvidas, não é? E aí vamos para a mesa de pesquisa. E aí eu acho que vale a pena mencionar, nós tínhamos alguns pesquisadores na Bosch, o professor Alarcon, Botoloso, e eles tinham uma proximidade muito forte com a Unicamp. Então, a Unicamp nos ajudou, eles, com os professores da Unicamp e junto com a Petrobras, nós vamos fazer o estudo de miscibilidade. Vamos falar um pouco sobre isso. Nós temos que desenvolver os componentes da injeção, nós tínhamos que definir negócio de taxa, porque álcool ele é um outro combustível em relação à gasolina, taxa de compressão do motor, vamos falar sobre isso. Desenvolver softwares, fazer um sistema de reconhecimento automático do combustível, né? O consumidor, ele ligava o carro, saía, ele punha, quando você quer apurar, põe R$10 de gasolina e R$20 de álcool, tanto faz. E o sistema tinha que ter essa capacidade de reconhecer e fazer essa gestão eletrônica. Robustez em campo, nós tínhamos o PROCONV, com as leis de emissões começando, então tinha que atender às leis de emissões, nós tínhamos que garantir que todos os gases iriam queimar, temos que definir toda essa parte de mapeamento, de ignição e de injeção. Então, esse era o cenário e os desafios da época. Miscibilidade. Aqui, ninguém sabia como medir. Então, tem um teorema de Gibbs, né, um diagrama de Gibbs que a gente fez depois de 6 meses, fazendo todas as possíveis composições de mistura e temperatura
para você ver se você tinha separação de fase. E nós concluímos que até menos 10 graus era possível você fazer a mistura sem ter problemas de fase. Você olha para o Brasil e fala assim, pô, mas o Brasil que tem menos 10 graus Celsius, né? Então eu acho que dá para a gente fazer esse conceito acontecer. Então, isso aqui foi o startup, foi assim, o que iniciou, a gente falou, vamos pôr dinheiro nesse troço, porque vale a pena a gente tentar desenvolver essa tecnologia. Visibilidade. Claro que você tem um número de octanas mais alto no etanol, então você tem que também trabalhar com as diferentes taxas de compressão. Aqui é uma lista de taxas de compressão que temos hoje, mas na época nós tínhamos taxas de compressão definidas. O álcool era 13,5 para 1, e você tinha a gasolina mais ou menos 8,5, 9 para 1, e eram motores dados. Motores que se desenvolviam naquela época uma vez só, tinham 4, 5 motores que predominavam no mercado, e você quer colocar injeção nisso, você quer colocar um flex nisso, o problema está dado, tá? Não adianta pegar para a Volkswagen e falar, vamos fazer um motor novo, no teu sistema, não vou fazer um motor novo. Então, naquela época, as famílias de motores duravam 10 anos, duravam muito tempo. Não é? Então, isso era o contexto da época, no caso de calibrar. Aí você tem também a densidade energética. Né? Você precisa 30% a mais de volume do que de etanol do que no gasolina. Por isso que às vezes a gente fala desse negócio, quando o álcool está 30% mais barato que a gasolina, vale a pena abastecer complexo, essa matemática foi discutida na época. Primeiro, você tem que ter mais fluxo nas bombas, você tem que aumentar o fluxo, você tem que trabalhar com a faixa de dinâmica de rate maior. Mas, você tem que aumentar o fluxo quando é etanol. Mas, quando é etanol. Mas se o cara encheu de... Exatamente, eu tenho que fazer a inteligência para reconhecer se a mistura está com 60%, 50% de etanol. Geralmente, na prática, por isso que a gente trabalhava com user experience. Na prática, o cara não fica colocando metade. Não, ele colocava álcool que estava mais barato. Não tem chupando de álcool, andava com álcool. Ele está no estado, não sei onde, o álcool está mais caro, gasolina barata, ele está com gasolina na próxima vez. Então, mas você tem possibilidade de misturas no meio termo. Então, você tem que conhecer isso. E aí nós vamos falar como. Você tinha a relação estequiométrica do combustível, que é mais baixa do etanol. Né? O lambda dele, você tem que trabalhar com mais combustível para poder compensar com a vazão de ar com um motor que problema dado. Então, você tinha que fazer essa compensação e isso, claro, ajudou bastante quando a gente faz, principalmente para as tecnologias novas, com injeção direta, que é uma das tecnologias que roda no Brasil, naquela época não existia, nos ajudou bastante a essa expertise, não é? De reconhecimento de como se comportava o etanol, que tinha um volume de combustível a mais, numa relação estequiométrica diferente, para poder fazer essas novas aplicações que nós fizemos no futuro. Depois você tem pressão de vapor, muito importante para o esfriamento dos injetores. Erwin é um dos caras que trabalhou muito naquela época com os injetores, desenvolvendo os injetores. Os injetores alemães que a gente tinha não rodavam aqui. Criava-se depósito, o etanol, os materiais que o injetor tinha não eram compatíveis com o etanol em relação à corrosão, depósito. Então, os injetores, depois de X mil quilômetros, eles saíam fora do linear. Não, o spray, né? O spray, a densidade, olha, com etanol, se você não tem aquecimento, abaixo de 15 graus, o esfriamento do injetor do etanol, ele não é homogêneo, por isso que é difícil. Naquela época, você partia o carro a álcool, principalmente na parte fria, ele engasgava, que ninguém dirigiu esses carros naquela época, a gente dirigia, que era o que tinha. Porque o esfriamento era muito ruim. Então, quando você aumenta a pressão, você aquece o combustível, você tem um esfriamento muito mais homogêneo, atomisado, em função, claro, da pressão de vapor do combustível. Né? Então, temos que desenvolver tanto um software específico para isso, para lidar com esse problema, como também um sistema de partida frio, que nós vamos comentar, que é um dos grandes pulos do gato depois do flex. Tem o flex, depois tem a partida frio, porque todo carro a álcool, desde que inventaram ele, você tinha um reservatório que você colocava gasolina na frente do motor e para poder partir. Então, a massa
tanquinho. Isso era um drama. Nossa. Isso era um drama na nossa de engenharia, a gente conta aqui no livro, porque a gente, desde aquela época, dos anos 80, a gente ficava engenhando como é que a gente consegue resolver esse problema Do tanquinho. do tanquinho. E aí nós começamos a inventar, e naquela época tinha várias invenções, o cara pegava a resistência de chuveiro, fazia tudo quanto era de aquecer. Como é que eu consigo aquecer o etanol? Só com o etanol, ele perde muito calor rápido. Então, numa situação fria, você injetar aquele etanol, mesmo que você aqueça ele antes, até ele chegar na câmara de combustão, ele estava frio. Então, era uma situação extremamente empírica. E a gente gostava, como engenheiro, dessas coisas empíricas difíceis. Então, a gente ficava pensando. E nós ficamos, e se você for ver depois, só em 2009 nós lançamos a tecnologia do aquecimento do etanol. 2009, mas nós estávamos desde 90 trabalhando nesse conceito. E a gente era persistente, a gente não desistia. A gente achava que essa era um grande pulo do gato, e nós vamos ver. Eu falo sempre, nós atiramos uma mosca e acertamos um elefante. Tanto no Flex como no Flex Start, a gente chama, que é o sistema de participação, a gente fala sobre isso. Então, pressão de vapor. Depois, outra condutividade. Nossa, o álcool com água, meu amigo, ele é 12 vezes mais condutivo que gasolina. Então, você imagina naquela época, qual que eram os materiais que a gente usava? Plástico, cobre, alumínio, injetor, galeria de alumínio, era o que se usava. O carburador era uma peça de alumínio. Aí você fala, pô, como é que eu convivo com corrosão? Depois de 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros que o carro teve esse contato com esse etanol hidratado, ele começava a corroer, ele começava a tapar então, inchava os materiais. Então, nós tivemos que fazer várias medidas, e aí você pega quais são os componentes que têm contato com o etanol. A gente falava os componentes molhados, né? Que são a bomba de combustível, o sensor de nível, isso fica dentro do tanque, né? E os próprios bicos injetores têm contato direto com o etanol. Então, você tem que proteger isso. Então, nós aprendemos muito naquela época, desenvolvimento de materiais, tecnologias, por exemplo, as bombas, naquela época, eram com roletes, e elas ficavam fora do tanque. E, então, tudo bem, você passava o combustível, você não tinha contato com a parte elétrica da bomba. Mas, quando a gente colocou essa bomba dentro do tanque, nós tínhamos duas dúvidas. Será que explode? E é bem dessa época. Aqui na Bosch, explodindo o tanque. A gente virou um bunker lá e a gente ficava criando relações estequiométricas do etanol com a bomba, porque faiscando dentro do álcool, faiscando para ver se explodia. Não, vou criar o desafio, eu dava o desafio assim, nós temos que fazer explodir o tanque. Porque aí, se a gente não conseguir, é porque o negócio é bom mesmo. Então, as bombas de combustível, quando ela vai para dentro, o cobre não suporta o etanol. Então, a gente teve que desenvolver um coletor de carvão. Coisa que ninguém imaginava na época, um produto muito mais poroso, difícil de você lidar, e fazer o processo produtivo disso, produzir essas tecnologias. Negócio não é uma coisa que você faz no laboratório, bonito, faz no laboratório, funcionou, testou, tá bacana, agora faz um processo produtivo e passa cadenciado. E agora você é uma especialista nessa parte, então nós temos que criar para todos esses itens processo produtivo. Os rails, onde você vai com etanol, sim, aqui é... Só tá bom para lembrar que sim, a gente começou com baixo volume e a gente queria comprar coletor de carvão, ninguém fazia. A gente comprava um coletor de cobre, botava na máquina, usinava o coletor inteiro, verdade, e colocava de carvão, a gente mesmo, e cortava ele para poder ter coletor de carvão no Brasil, senão não tinha o flex. Não tinha o flex, e sem a bomba interna do erro, seria no mundo. As galerias eram de metais no começo, né? E as gasolinas, por exemplo, não, a montadora vai lançar o carro gasolina, a gente faz a galeria de metal, precisa de alumínio.
Só que quando se colocava álcool, você tinha que fazer. Aí nós fomos desenvolvendo proteções, galerias com várias proteções, coating, etc., e até chegar na galeria num plástico extremamente impermeável, super resistente ao etanol, que é hoje todas as galerias plásticas, e foi um pulo do gato, porque ali muitas coisas de plástico pediam contato, tubulação, tanque, tudo mais, foi para esse tipo de proteção para trabalhar com etanol. Quero dizer para vocês, muita engenharia, muita expertise. Nesse caso do plástico, a parceria de vocês era com quem? Com alguma empresa específica ou vocês... Nós tínhamos fornecedores em parceria. Sim. A Bosch, claro que ela tinha a mania de querer fazer naquela época muito próprio, desenvolver, a gente tinha expertise da Alemanha também que nos ajudava, né? Nós tínhamos, a Bosch da Alemanha estava bem distante, né? Nós estamos falando na época que não tinha internet, não tinha, era fax, né? Tudo era fax, né? Então, você tinha muito mais liberdade para fazer as coisas acontecer. Por outro lado, quando você precisava de ajuda, demorava também para vir, né? Tinha um processo logístico. Por exemplo, o Gol GTI, o primeiro carro injetado, né? Eu fiquei na Alemanha lá 3 meses para ajudar na logística, porque os alemães não queriam nem saber desse mercadinho lá brasileiro que estava fazendo um primeiro carro com injeção. Então, a gente mesmo tinha que fazer acontecer. Então, as dificuldades com condutividade, né? Do combustível. Viscosidade também. Ele é mais viscoso, o etanol, então tem o tema do desgaste, principalmente quando você trabalha com corrente de alta pressão. Que é o caso da injeção direta, que já é uma tecnologia que não é da época, mas que é de agora, né? Com bombas de alta pressão ou injetores de alta pressão. Para injeção direta, você trabalha aí com 200, 300 bares de pressão, e aí o desgaste com combustível mais viscoso é maior, então você tem que trabalhar com materiais para isso. Então, engenharia de material, trabalhando, pesquisando, desenvolvendo materiais. E aqui, conteúdo de água, já comentei, polímeros especiais, problemas de inchaço, você tem que achar o material correto para os mesmos componentes. Por exemplo, isso aqui é um sensor de nível totalmente selado. Você fala assim, pô, o consumidor não... Pô, você imagina se o sensor do combustível, o tanque está vazio, o tanque está meio cheio e não está? Esse método define, a especificação define, você tem que fazer com que você dê informação para o condutor quanto ele tem no tanque. Então, essa é uma pecinha aqui, barata, mas que dá um trabalho enorme. Você tem que fazer ela vedada, não pode entrar combustível dentro e você tem um movimento axial aqui, ó. Né? E você tem que garantir essa vedação, engenharia pura. Engenharia pura. Né? Trabalho de muito teste. E não é uma coisa de laboratório. Depois você tem que garantir 100 mil quilômetros, 150 mil quilômetros, a especificação do cliente. Não, você tem que garantir tantas horas. E a gente tinha que fazer teste. Então, a gente montar laboratório para fazer teste, durabilidade, etc. Tudo isso é o mais crítico de homologação. Né? Muito crítico de homologação para você colocar. E um carro não vai sair no mercado se ele não tiver isso aqui resolvido. Marcado o sensor. Olha a importância disso. Problema da engenharia. Nós tivemos problemas. Fail is not option, mas problema. Certo? A gente teve que fazer um recall, porque foi o processo produtivo. Uma coisa é laboratório. Processo produtivo, você garantir que você trabalha com fornecedores. Não é? Você, às vezes, não tem controle de todo o processo. Então, a gente tinha que garantir isso nessa época. Bom, criou-se o sistema que a gente chama PFI, né? Port Fuel Injection, que injeta por cilindro uma válvula, e o Flex, ele nasceu com essa base, não é? Com produtos totalmente desenhados para rodar com Flex, central eletrônica, software, inteligência, são os principais modos, vamos dizer assim, do conceito do Flex. E eu acho que é importante mencionar o que tem de expertise aqui, né, da indústria, não só no desenvolvimento, mas também no processo produtivo. Tanto que nós aqui do Brasil, a Bosch foi escolhida como centro de competência para temas da biomassa, porque nós dominamos o negócio. E aí nós fomos para exportar. Vamos exportar essa tecnologia, né? E conseguimos fazer exportação, né, para a França, para a Suécia. Isso nós estamos falando aqui dos anos 2010, Antes da Ford, né? 2008, porque naquela época já começava a discussão da biomassa, já começava a discussão do CO2,
E aí nós temos uma tecnologia. Então, ali começamos a namorar a exportação da tecnologia Flex, e nós tínhamos que fazer isso com as tecnologias mais avançadas e garantir que nós tínhamos um produto extremamente robusto. Né? Fomos para sistema, só para concluir rapidinho, nós fomos para sistema, e o sistema de injeção direta, que na época, lá na Europa, era, vamos dizer assim, o supra-sumo, porque você trabalhava com uma mistura mais pobre, você trabalhava com alta pressão, e você conseguia reduzir o consumo de combustível. Né? Isso, consequentemente, o CO2, e você começava a atender as emissões, Euro 3, Euro 4, na Europa, com menos combustível. E a injeção direta foi o grande vedete da Bosch, muitos anos, a nível mundial, mas no Brasil não, porque, pô, injeção direta vem para cá, rodar com etanol, não vai funcionar. O etanol, primeiro que a bomba que eles usavam de alta pressão é de alumínio. Aí eu assim, não vai rodar. Então, nós fomos designados a desenvolver componentes para essa injeção direta. Não é? E aí os meninos iam para fora, aquela época já estava a internet chegando, a gente já pegava avião, ia para lá, e muita interação com a exportação de mão de obra. Eu me lembro que nós estávamos num momento que o engenheiro estava virando suco. Aí eu falei para os meninos lá, falei por lá na Alemanha, falei, cara, tem um monte de engenheiro que não quer virar suco, vocês não têm trabalho para eles. Aí começava Eve para lá, Bruno Bagazza, todo mundo, eu fui para lá, a gente trabalhava lá para desenvolver tecnologias para os alemães. Não é? Expertise nacional. Outro mundo, né? Então, aqui, injeção direta. Depois, o sistema FlexStart. Isso aqui eu comentei com vocês rapidamente, que nós tivemos que desenvolver um sistema que aquecia o etanol em qualquer situação que você tenha de batida frio, qualquer mistura. Então, eu estou falando aquecer o combustível, não só o etanol. O combustível está rodando no flex. Aí você não sabe que vai para a ponta do bico injetor. E você tem que fazer o controle total dessa queima através dos seus mapas de ignição, de injeção, mas você tem que ter o controle do esfriamento e ter o controle de que você tem energia na câmara de combustão para queimar o etanol, que tem que entrar quente. Isso aqui surgiu uma grande oportunidade, porque quando você trabalha com aquecimento do etanol, você reduz hidrocarbonetos, você pode trabalhar uma fase fria, né, da partida do carro, porque quando você tem os testes de emissões, a parte fria é bem crítica, onde você gera mais hidrocarbonetos, você gera mais monóxido de carbono, você gera queima não bem queimada, não completa. Então, o sistema de aquecimento, ele trouxe uma vantagem enorme, não só para partir o carro, de novo, queríamos acertar uma moça acertando o elefante, porque, pô, de repente os alemães falam, pô, isso aqui pode ser interessante para fazer uma redução das emissões para injeção direta, inclusive no resto do mundo. Então, um componente adicional, e nós estamos trabalhando para isso. Vamos lançar o sistema, que é esse aqui, o sistema Flex Heat, né? Nós estamos aí pensando, a Bosch pensando em 2004, lançar isso, onde você não só usa para partir, mas você usa para aquecer o combustível em situações críticas de temperatura e, com isso, minimizar a emissão de poluentes, né? No caso, de carbonetos. Então, até aqui, tudo bem? Perfeito, excepcional. Futuro. É que eu preciso contar a história para vocês, que eu acho que e tem mais 2, 3 slides para a gente poder interagir. Nós estamos nesse momento de grandes discussões, né? O que fazer, para onde nós vamos, e essa discussão, o Gonçalo tem participado da descarbonização. E eu sempre falo que nós estamos na luta da descarbonização, não da eletrificação. E quem conhece o Brasil sabe que nós somos líderes em descarbonização, justamente por causa dessa história do etanol na mobilidade. Né? Mobilidade usa etanol, uma base já de muitos anos, uma estrutura muito boa, e eu sempre digo que o mundo está bem atrasado em relação a nós no que diz respeito à descarbonização. Então, precisamos separar um pouquinho o que é tecnologia e o que é descarbonização. Né? O carro elétrico é uma tecnologia? É uma tecnologia nova, que vai ter o seu espaço no Brasil, que, sem dúvida nenhuma, é muito caro ainda, mas vai ter seu espaço, como está tendo. Tem muita gente comprando carro elétrico. Tem
o carro híbrido, que a gente acha que esse é o caminho, porque é onde a gente pode fazer essa transição enorme e usar as nossas expertises com o etanol. E eu acho que vocês, pelo que eu vi aqui, vocês estão também trabalhando nessa biomassa para nos dar mais boas notícias daqui a pouco, né? Onde a gente vai poder usar essa biomassa de uma forma mais intensa que nós não usamos hoje. E, infelizmente, o mundo não põe dinheiro nisso. Nós temos que pôr, nós, Brasil, temos que pôr, porque não está no radar do mundo a biomassa. Por mais que a gente fale, que a gente ligue lá fora, as coisas estão, vamos dizer assim, as fichas foram já lançadas para a eletrificação na Europa. Começou lá, talvez de uma forma meio burra, né, matando a combustão. A China aproveitou a oportunidade e transformou isso num business de carro elétrico. Ela vai fazer carro elétrico. A preocupação da descarbonização deles está baseada muito mais na economia do que efetivamente no tema da descarbonização. Os Estados Unidos idem. Os Estados Unidos ficou meio titubeando lá, não sabia o que fazer e tal. Eles adoram andar com motor V8, gasolina, estão preocupados com... Mas tem um estado vão proibir e tal. Então, é uma coisa... Mas aí eles acordaram, porque viram que a China estava tomando um culto tão forte, nós vamos fazer também, não vamos ficar para trás. Então, aqui virou não uma guerra de descarbonização, mas sim econômica. Não é? O Brasil não precisa gastar mais. Eles têm que gastar trilhões de dólares. Trilhões de dólares estão gastando para fazer carros elétricos do mundo, bateria, etc. Nós temos, em descarbonização, nós estamos muito além deles, porque nós temos uma matriz muito mais limpa do que eles. Por isso, aqui eu só vou repetir esse slide para mostrar a importância do flex, e a gente acredita que o motor a combustão no Brasil flex vai ser dominante depois dos próximos anos, nós vamos ver isso aí, mas você vê que nós temos algum traço de carro elétrico aqui, e que vai vir, vai ter o seu nicho, mas ele não vai ser o que vai alavancar o mercado brasileiro industrial nas próximas décadas. E aí você tem as etapas de descarbonização. Nós temos aí definido o Rota 2030, né? Que vocês conhecem, e eu acho que nós estamos aí trabalhando numa fase bem viável com as montadoras, né? Para a redução das emissões do consumo, a eficiência energética sendo a base disso. E depois nós temos uma segunda fase a ser discutida. Por isso, nós vamos fazer tanto barulho, porque nós não queremos que o governo abandone aqui por lobby em cima do elétrico e a gente não tenha continuidade com os veículos híbridos. Tá? Por isso é muito importante as soluções da biomassa para cada vez mais o governo está convencido que nós temos algo na mão que nós não podemos abrir mão. Tá? A grande discussão que sempre foi de tanque a roda da biomassa e dos combustíveis, ela passa a ser uma discussão da fonte à roda. Muito importante isso, eles têm que entender que a descarbonização, não a eletrificação, não é só emissões locais, não é só aquilo que se emite. É claro que uma grande cidade, os grandes centros, eles são ideais para soluções como o elétrico, como o biometano, né? Como outros tipos de combustível, mas quando você fala de realmente de uma mobilidade sem restrição, e aqui eu quero dizer uma coisa, quem de vocês que rodam hoje com carro, qual que é a sua restrição hoje para a mobilidade? Se você tem um carro, é você parar no posto, 3 minutos, você põe, às vezes vai embora. Essa é a tua restrição. Não dá para entender que o consumidor vai abrir mão dessa liberdade dele, onde ele tem que se preocupar, somente quem tem um carro só. Não estou falando, o cara tem 2, 3 carros, tem muito dinheiro, ele vai ter carros para qualquer situação dele, mas eu estou falando, a nação brasileira, ela precisa ter um carro para trabalhar, para a escola, levar o filho não sei aonde. Então, ela não pode falar, se eu esqueci de abastecer, ou se madrugada meu filho ficou doente, eu preciso levar para o hospital, estou sem bateria. Essa restrição de mobilidade não pode acontecer. Então, não é discussão de autonomia, é discussão de restrição à mobilidade. Você pode ter até autonomia de 100 km por hora, desde que você consiga, em 2, 3 minutos, fazer essa autonomia acontecer de novo, no abastecimento. Eu tenho isso com combustível. Nós não temos isso hoje na eletrificação ainda,
vai demorar, né? Você tem que ter equipamentos, tem que ter estrutura para poder dar essa liberdade para o consumidor final, que é isso que ele precisa, é isso que faz ele ter móvel, não é? Então, nós temos aí um futuro, aqui numa visão até 32, que na nossa concepção, nós vamos ter crescimento dos veículos híbridos, nós vamos ter domínio dos motores a injeção direta, porque é uma tecnologia que produz mais ainda a emissão de CO2, a conectividade, e nós vamos ter o segmento dos elétricos dos prêmios. Vamos ter. Principalmente nós vamos ter um carro pequeno, onde você, como consumidor, vai comprar elétrico, se não caber no seu bolso, você não compra. Você não vai comprar só porque você acha que você é politicamente correto e bom para o meio ambiente. Não é assim que funciona na prática no mercado como o nosso. E aí, eu fiz aqui uma noção de como vai o powertrain para o resto, assim, a nível mundial. Você vê aqui que, claro que você tem um motor elétrico entrando de bateria, principalmente para essa puxada Europa, Estados Unidos, China, mas você vê que o mundo vai ter uma queda de motor a combustão, sem dúvida nenhuma, por causa desses mercados, o que abre uma oportunidade para nós, que nós vamos continuar com combustão e nós vamos poder, por isso a gente está trabalhando muito na ideia de exportar essa nossa tecnologia, porque você tem vários países aí que não vão poder comportar carro elétrico, né? E aí nós temos uma oportunidade aqui. Bom, era isso que eu tinha para contar. Bom, Pesalel. Mais tem esse livro aqui também. Tá bom? Peraí, você vai tentar minutinho aí, né? Vamos lá. Eu queria primeiro fazer uns comentários gerais, porque a sua palestra ela traz concretude. Eu me lembro a primeira vez que eu conversei com o Erwin sobre isso, eu lembro que foi pelo telefone, eu enchi umas 5 folhas de E3 com as coisas que Erwin comentou comigo, falou, inclusive uma coisa que não me saiu da cabeça, que acho que uma ida à China que vocês fizeram, vocês foram ensinar aos chineses no início imagine, acho que no início de 2000, por exemplo, 20 anos atrás. Bobina de ignição, eles aprenderam com a gente aqui. Primeiro carro chinês que a Volkswagen fez naquela época, né? O Santana, vocês lembram desse carro, o Santana, e o chinês comprou esse Santana, falou, vocês têm que vir produzir esse Santana aqui no Brasil. E ele era 10 ou 15 centímetros mais longo que o Santana brasileiro, porque o chinês não dirigia, não sabia dirigir. Ele sentava no banco de trás. Então, tinha que ser um carro mais longo para ele poder abrir a porta e entrar com a família e sentar de trás. Na frente vai um motorista que sabe dirigir. Estou falando aqui dos anos final dos anos 2000, 92, 98, 2000. China era assim. Eu fui à China nessa época, nós produzíamos, mas foi um pouquinho mais depois, nós produzíamos 1,5 milhão de veículos. A China produzia pouco menos de 1 milhão de veículos. E os veículos dela eram veículos. Estou falando aqui de 20 anos atrás. A China hoje chegou a produzir 27 milhões de veículos. Ela começou a fazer exportação de veículos há 2 anos atrás. Ela nunca exportava veículos. A exportação de veículos da China era coisa de 80 mil carros, para quem fazia 27 milhões. E agora ela resolveu exportar. E vocês estão vendo o que está acontecendo aí, né? Great Wall, DYD, com veículos extremamente top de tecnologia, né? Então, a velocidade, de certa forma, o leste do mundo ensinou os chineses a fazer carro, fazer tecnologia, eles aprenderam rápido, então agora estamos como é que vai ser. Eu tinha comentado na época que o primeiro sistema de gestão na China, a tecnologia, apesar da Alemanha estar tentando desenvolver, aqui entrou lá no Brasil. Exatamente. Com o Santana, nós temos nossos engenheiros, Carlos Câmara, foram para lá para ensinar a chinesada a rodar. Você vê, e aí teve essa virada tremenda, porque eu reconheci no Brasil, e aí deram uma carta para nós que usem o dinheiro para fazer o que vocês quiserem e conseguimos ter um grupo fazendo o trabalho do Plex lá, né? Pois é, mas é essa coisa que nitidamente falta inteligência, falta uma política pública, uma coisa determinada. Olha, não é exagero, na minha visão, dizer o seguinte: o etanol foi que salvou a indústria brasileira. Porque você mostrou aí em vários momentos, quer dizer, você faz uma peça, mas ao fazer uma peça você aprende material, você
Você puxa fornecedores. Você puxa fornecedor, exatamente. Eu dou sempre o exemplo de Ribeirão Preto. Começou com um pé de cana, o pé de cana, daqui a pouco vem uma usina, daqui a pouco vem uma indústria metalúrgica, daqui a pouco vem uma escola técnica, daqui a pouco vem uma universidade. Agora você vai para Ribeirão, você vai para o shopping. Quem é que lembra da cana? Tudo começa com o pé de cana. Então, Bezalel, é o seguinte, isso aí é um extraordinário vetor de desenvolvimento do país, que vai muito além. E agora, na minha visão, o PROALCO foi uma coisa incrível, você comentou aí, porque ele estruturou vários atores, organizou essa coisa toda, e agora a gente tem que ir para o PROALCO. A gente tem que ir para a célula de combustível, a gente tem que ir, porque eu trouxe o seu amigo também, né, meu Deus, da Volkswagen, o Pablo, que eu gosto muito da imagem que o Pablo tem. Pô, isso aqui é uma jabuticaba, mas é uma jabuticaba de porta. Exatamente. Eu estou totalmente nessa opinião também. Temos que ficar atentos, porque a tecnologia é muito rápida, ela evolui muito rápido. Não quer dizer que nós vamos ter baterias complexas, pesadas. Eu acho que o mundo está trabalhando muito forte na solução de um elétrico mais viável, não é? Então, isso é uma questão de tempo. Eu acredito muito na ponte que a gente tem que fazer, e cada região tem que fazer com a visão e a ESG, onde o social também é importante. Você tem que ter um socioeconômico viável, porque senão você mata aquilo que é bom. E o Brasil tem uma indústria boa, tem algo, um asset de expertise que eu coloquei aqui, não podemos jogar fora. Por quê? Só porque tem que fazer carro elétrico? Não, nós queremos fazer descarbonização, e para isso eu tenho expertise. Eu gasto muito menos. Tem que gastar muito menos para atingir as metas de descarbonização, principalmente quando eu trabalho com ponte à roda. Quando eu considero o que a biomassa faz na descarbonização, que geralmente não é considerado. Mas esse aí, rapaz, que eu diria que a grande coisa é a coisa que a gente da inteligência brasileira é integrada, organizada com um plano. Se fala análise civil, só existe uma. Qual é a análise civil? A única que pode existir? Não é só turma. Tá? Isso não é análise civil, isso é ciência. Aí o cara vem com a política e diz, não, mas a minha é só que é hora. Quer dizer, é isso, Erwin. Quer dizer, mas depende da gente, não tem jeito. E a gente vai matar o país, porque se a indústria automobilística fecha, acabou o nosso desenvolvimento tecnológico. Não, eu não acho que isso vai acontecer. Acho que a gente tem um desafio aí, um pouco trazendo para vocês aqui, que estão trabalhando na biomassa. Nós temos que trabalhar no custo da biomassa. Nós temos que achar soluções inteligentes que viabilizem a biomassa caber no bolso do consumidor. Porque senão nós vamos ter a situação que tem hoje. Hoje nós temos vários carros flex, mais de 90% da frota, quase 90% da frota é carro flex, e ninguém abastece, para falar ninguém, mas poucos abastecem com etanol. Porque ele não, ou porque ele não vê vantagem econômica, ou porque ele nem sabe que o carro dele pode abastecer com etanol. Tem isso também. O cara, as pessoas já perderam essa visão do flex. E por isso que eu estou falando, pessoal, nós temos que fazer com que o consumidor, nós temos que contar para os russos, olha, consumidor, tem um combustível aqui que faz bem para a nação, que gera emprego, gera expertise, gera academia, que se chama etanol, e que faz um bem para o mundo absurdo que se chama etanol. Quando você for abastecer seu carro, eu tenho que dar alguma vantagem para ele abastecer o carro dele com etanol. Senão ele fala, mas peraí, meu amigo, ninguém paga meu pão que eu como, como é que é? Eu tenho que ir, vou abastecer gasolina, estava barato. Então, eu falo isso muito para o Evandro, da Única, Evandro, nós precisamos conseguir convencer não, trabalhar na competitividade do etanol. E fazer com que os produtores de etanol, caminhoneiro, etc., ajudem nesse processo. Não ajuda muito quando a gasolina, por questões da guerra da Ucrânia, sobe para R$ 8 da noite para o dia, vocês se lembram recentemente? E aí o usineiro sobe o etanol para R$ 6, R$ 7. Não ajuda muito. Primeiro que não temos guerra no usineiro. Para que ele sobe? Por uma questão de mercadologia. Isso dá uma imagem ruim para o consumidor. O consumidor fala assim, pô, eu vou abastecer etanol, mas os caras estão, na hora que eu preciso, ele não me ajuda. Um exemplo. Então, nós temos que trabalhar para que os carros do futuro, flex, elétrico, abasteçam com etanol a parte de combustão. Porque senão não adianta nada você ter o carro flex híbrido e o cara abastecer com gasolina. Para descarbonização não ganha nada. Né?
Então, eu falo muito isso. Temos que trabalhar na competitividade da biomassa. E temos que colocar dinheiro nisso, investir nisso. Buscar, o litro tem que ficar bem mais barato no tanque, não só no estado de São Paulo, lá no Nordeste. Eu estive lá no Nordeste e eu pagar lá o posto de gasolina é assim, etanol, R$ 8, igual gasolina. Né? Aí você fala, mas caraca, eu sempre ouvia falar isso. Não, é porque lá não tem usinas, as usinas são mais aqui, problema logístico, INSS. Aí eu parei no posto e falei assim, cara, por que doutor? Aqui é assim, aqui não tem essa diferença que vocês têm lá, não. Eu falei, pô, mas não tem usina. Eu andei 10 quilômetros, tem uma das maiores usinas de álcool. Está ali, ó, do lado. Eu falei, caraca, a usina está aqui. Então, falta um pouco de política pública, regulamentação clara e expertise na competitividade do etanol. Exatamente. Não fecha a conta. Eu concordo. Outro ponto também muito importante que o Brasil fez, o renovável. O cara que abastece, o Pablo, da Volkswagen, um pessoal que faz um trabalho incrível, que foi a calculadora. Você compra o Volkswagen hoje, você calcula, fica permitindo e tal. O cara que vai botar etanol, se ele ganhar o que for, uma parte do renovável, Através de crédito de carbono, hoje depois de mais, meu sonho é assim, eu abasteço etanol e ganho pontos, milhas, igual eu milhas. Não pode trocar essa depois por isso é individual, do carro. Eu estava por revisão do carro, por qualquer coisa. Então, porque é difícil você, na hora de abastecer, crédito de carbono, ele tem um valor que você tem que abastecer muito para ter realmente. Então, você vai acumulando milha. No final do ano, você vai lá, você tem uma grana que você pode trocar por isso, por aquilo. Acaba sendo uma motivação. Mas, Eu já fiz essa sugestão, mas ninguém abraçou ainda. Bezalel, Tecnologia temos, você falou, é mais um modelo que precisa ser feito. Modelo mental, a gente tem que ter política pública, porque, rapaz, nós somos uma máquina de jogo, o ser humano é sério. Nós não somos sérios. A gente vai jogar. Vocês aí, alguma curiosidade? Olha, Alunos atentos. A prova de lá. Pessoal, alguma pergunta que a gente já está encerrando? Última chance aí. Mas vamos fazer aí. Opa! Olha lá, tem A minha pergunta não tem a ver com materiais automóveis são produzidos. Existe algum interesse da indústria de utilizar materiais mais renováveis, como bioplásticos, em vez de plástico bioquímico, ou isso ainda é um gargalo muito grande por conta do preço mais alto e aí acaba não sendo economicamente favorável? Esse sempre foi um tema na indústria automobilística, né? Para banco, para interior, você usar materiais ecologicamente corretos, e você tem vários exemplos de todas as montadoras. Eu acho que o momento atual ele é um momento melhor. E o que aconteceu com o mercado? O mercado ele encolheu. Nós estamos falando de 2 milhões de veículos. Só que o valor agregado dos veículos é muito maior. Os veículos são mais caros. Infelizmente, a gente não está fazendo uma mobilidade para a população pobre. É verdade, o carro popular não é viável. Ainda mais com o juro alto que a gente tem, não tem crédito, não existe carro popular. Para mim, eu acho que isso aí foi uma bolha que a gente fez lá no passado, que não foi boa para o país. Só que agora você tem um mercado onde você tem um valor agregado maior, e eu acho que essa discussão de você usar materiais, talvez eles são mais caros, eram muito caros na época, mas agora eles são mais viáveis, né? Porque você tem uma abertura, uma margem melhor para discutir isso. Então, a montadora vai com preço e é por custo mesmo, não tem muito segredo. Então, você tem que fazer acontecer. Então, essa busca por materiais renováveis não é mais só local, é mundial. Você tendo materiais envolvendo com a própria biomassa, né? Tem vários exemplos. Então, tem que voltar essa carga, justamente. Uma boa ideia. Bezalel, muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou fazer uma merchandising. Por favor. Eu não tenho para todo mundo o livro, mas eu vou dar outro livro aqui. Eu fiz um pouco, eu escrevi esse livro aqui, fala um pouco da minha carreira, e fala um pouco das minhas reflexões como CEO da empresa. Você foi CEO por 20 anos? Não, Eu 11 anos.
Eu fui 10 anos CEO e antes eu era vice-presidente. Eu fiquei 6 anos como vice-presidente aqui, uma história de carreira ali, começando como engenheiro. Eu conto essa história, meus desafios, a minha visão da pandemia, dificuldades na pandemia. Começa com a pandemia, e eu vou um pouquinho conto minhas dificuldades de carreira, as minhas fraquezas, mas também as boas coisas que aconteceram. Eu dediquei 100% desse livro a um instituto de idosos, aqui, lá, Alice de Oliveiras. O pessoal geralmente faz essas coisas para crianças, vai oferecer voltar para os idosos. Eu fui lá visitar os idosos, aí os idosos, eu conversando com a diretora, eu falei assim, quais são as empresas que investem? Que eu fui lá uma vez com um bote, porque eles tinham roubado a Kombi deles. Então, os idosos não davam nem fazer compra, tal. Eu fui lá tentar ajudar para ver se eu conseguia arrumar um carro para eles. Aí eu falei, mas qual é a empresa que ajuda? Não é uma empresa investir em idoso? Imagina, a empresa investe no futuro, não no que não tem futuro. Tecnologia que me impactou. Então, eu me aposentei, fui fazer esse livro e 100% da venda é para esses idosos. Então, então tá aí o livro No Limiar das Sombras. Se você quer saber por que No Limiar das Sombras, está lá na livraria. Tem que ler, tem que ler, tem que ler. Não, prazer. Mas quem não quiser comprar leite, é para comprar leite. Né? A gente, opa, obrigado. A gente acabou de inaugurar aqui uma biblioteca, a gente se livrando de celulares, já vai aqui para o acerto. Obrigado pela atenção, pessoal. Daniel, história. Parabéns. Muito obrigado. Uma foto de você ali na